Christopher Reeve é amplamente considerado como o Superman definitivo do cinema. Não é à toa que ele possui o recorde de 4 filmes solos do personagem, sendo um absoluto sucesso reconhecido até hoje. Entretanto, poucas pessoas reparam no lado confuso desse Superman, quanto à linha cronológica e à continuidade desses filmes, que não apenas tem cortes diferentes que mudam a história e toda a linha cronológica de eventos, como também tem uma continuidade tão bagunçada que chegou no nível de termos um reboot, ou melhor, um pseudo-reboot, em 2006 com Superman o Retorno. Mas fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo tudo isso aqui para vocês, onde nós vamos focar na continuidade dos 4 primeiros filmes do Superman do Christopher Reeve, já que o Superman de 2006 eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aí no card para vocês assistirem assim que esse aqui acabar, beleza? E para começar, já vamos para o primeiro Superman, o de 1978, clássico absoluto. Você com certeza já assistiu esse filme alguma vez na sua vida, e caso você não tenha assistido, é só perguntar para seu pai e para sua mãe, que é muito provável que eles mesmos foram na estreia, como os meus foram na época deles. O primeiro é o corte de cinema, o Theatrical Cut. Esse foi lançado lá em 78 mesmo, e ele tem 143 minutos de duração. O segundo é o Special Edition, ou versão preferida do diretor. Repare, é versão preferida e não corte do diretor. Por que isso? Esse corte é apenas uma versão que o Richard Donner disse que é a melhor dentro do material lá que estava disponível. Então não tem uma versão Director's Cut desse filme. E o Extended TV Cut, também chamado de Salkind Entertainment Cut. Esse daí é uma versão criada especialmente para uma emissora de televisão, onde tem 188 minutos de duração. É a versão mais longa desse filme, e essa daqui ela não tem participação nenhuma do Richard Donner, então dá pra gente considerar que esse corte aqui ele não seria o corte canônico, é já uma versão alternativa. E vamos aqui fazer as diferenças entre esses cortes. O primeiro corte, o da televisão, é a versão que todos vocês conhecem. Essa versão da televisão é a versão mais fácil de eu comentar porque ela já foi exibida várias e várias vezes. A gente teve algumas cenas ali a mais, que são extensões relacionadas ao planeta de Krypton, dando uma lore mais profunda ao Superman, e também mais diálogos entre o Jor-El e o Conselho. Essa versão aqui, ela também traz um destaque maior a Smallville e as origens do Superman, e é aquela que você tem aquelas cenas mais clássicas do Clark novinho e tal, antes dele ser o Superman. A gente também tem mais diálogos para o Jonathan, e temos um destaque maior na Lana. Detalhe, essa atriz que faz a Lana no Superman do Christopher Reeve é a mesma atriz que faz a mãe dele, a mãe de Superman no caso, em Smallville. É legal notar como em Smallville a gente teve bastante pessoas da produção do Superman do Christopher Reeve participando, incluindo o próprio Christopher Reeve, que interpreta um personagem, o Dr. Swan, que é um especialista ali, astrônomo, que ajuda o Clark a entender mais sobre o seu passado como kryptoniano, suas origens, né? E agora partindo para outra versão, que é a versão do cinema. Essa versão do cinema, ela é a versão mais curta. Essa daqui você talvez tenha visto em DVDs ou em alguma exibição de canal pago. Essa versão aqui, ela é montada pelo editor Stuart Bird e supervisionada pelo Richard Donner, sendo uma versão definitiva para algumas pessoas porque ela é mais direta ao ponto, já que ela contextualiza a origem do Superman, mas foca mesmo na parte do Superman. Não fica tanto no passado dele quanto a versão que eu falei para vocês de televisão, que é o corte, digamos que mais completo. E por fim, a gente tem, o último corte, que é a versão de 2000. Esse corte da versão de 2000, que tem gente que pensa que é o Director's Cut, ela não é um Director's Cut. Essa versão é aquela especial que tem 188 minutos, onde eles adicionam ali 45 minutos a mais. Esses 45 minutos a mais, eles não necessariamente mudam nada na história. Meio que tudo que eles fazem é mostrar mais ali do filme de maneira mais profunda, digamos assim. Cenas que são rápidas ali do Superman tem mais destaque, tem mais cenas de voo e não sei o que, tem algumas cenas inéditas, mas que sim, só aumentam a duração do filme mesmo. No final das contas é o mesmo roteiro com o mesmo final e é o mesmo Superman. E eu sei que você provavelmente tá olhando para mim falando, 4 minutos de vídeo e essas são as diferenças desse corte? Esse Superman não é confuso. Espera só até a gente chegar em Superman 2 e por aí vai. E a confusão é tão grande que é por isso que eu chamei meu amigo Leonardo do canal Voz Geek para me ajudar a explicar mais do Superman do Christopher Reeve para vocês. Fala, geeks! Meu nome é Leonardo Nicoletti, eu sou do canal Voz Geek. Eu quero muito agradecer meu irmão Rafael por me conceder espaço no seu canal. E também a todos os inscritos do canal Zona dos Quadrinhos que está me ouvindo nesse momento. Eu prometo que vou ser bem breve na minha análise. Bom, o Superman 2, ele teve um bastidor que foi um desastre por completo. E por quê? Estamos falando de um filme da Warner Bros. E a Warner é a maior vilã da DC. O Richard Donner, que estava
dirigindo o segundo filme dele, havia brigado com um produtor. E a Warner Bros. Decidiu simplesmente mandar o Donner embora e trouxe o Richard Lester no seu lugar. A Warner trouxe uma pessoa que tinha uma visão de Superman totalmente distinta da do Donner. Sendo assim, o segundo filme foi uma salada totalmente diferente do primeiro filme, assim como o terceiro e o quarto filme do Superman. Somente no ano de 2006 que tivemos a oportunidade de ver o corte original, o corte do Richard Donner. E aí, meu amigo, você vê a diferença, a seriedade da história. Porque o Richard Lester é basicamente um James Gunn dos anos 80. É um Superman abobado, idiota e por assim vai. Enquanto que no Richard Donner, não, é diferente, totalmente dos quadrinhos. Ele tem a seriedade. Quem aí não se lembra do General Zod invadindo a Casa Branca e deixando o presidente dos Estados Unidos de joelhos? O combate do Superman do Christopher Reeve contra o Zod, o Superman do Christopher Reeve matando literalmente o General Zod. Mas o grande lance é que a história ela se passa num grande dilema. Ou o Kal-El é o Clark, ou ele é o Superman. Só que para ele ter a Lois Lane, ele tem que ser o Clark. E aí? É algo bem semelhante com o Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Ou ele é o Spider-Man, que salva as pessoas, ou ele é o Peter Parker e vai ter a sua amada, que é a Mary Jane. E aqui no filme, o Clark, ele não obedece o seu pai, o Jor-El, porque o Jor-El fala, não faça isso, seja o herói, seja o Superman, enquanto que ele prefere ouvir o seu coração. Ele deixa de ser o Superman, mas depois de ver o General Zod controlando o mundo inteiro, ele volta a ser o Superman e anula todo o evento do General Zod voltando no tempo. Agora, o terceiro filme do Superman do Christopher Reeve, ele é um desastre por completo, porque esse filme não tem versão original, tá? É a versão do Richard Lester, é uma versão totalmente distinta do Richard Donner, e assim como dos quadrinhos, porque ele é um Superman abobado, a história é boba, por mais que tenha ali uma versão maligna do Superman, pelo fato de faltar a seriedade, o filme fica totalmente tosco, com cenas que chegam a dar vergonha. Infelizmente, é isso que temos, né? Infelizmente a Warner, ela sempre erra, ela sempre manda um diretor sério embora e traz um outro que tem uma visão de galhofa e destrói a obra. Isso aconteceu também com o Tim Burton. O Tim Burton saiu porque não vendia brinquedos para o McDonald's e trouxe o Joe Schumacher, que fez o Bate-Cartão e o Bate-Mamilo. E aqui temos um Superman que é totalmente galhofa, é o Superman do James Gunn, nos anos 80 aí, basicamente. Não estou exagerando em dizer isso, porque é de fato o Superman 3, né? Enfim, muito obrigado a todos vocês por terem me ouvido aqui. Forte abraço a todos, muito obrigado, meu irmão Rafael, e eu espero ter muito mais collab. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Agora, meus amigos, a gente chega realmente no ponto mais complicado da história do Christopher Reeve como Superman. Superman 4, Em Busca da Paz, é um filme extremamente completo, extremamente bem feito e extremamente sensacional em alguma dimensão paralela, porque na nossa dimensão aqui, meu amigo, esse filme é horroroso e é um dos piores filmes do Superman. Ele, pra mim, só não é o pior filme do Superman, porque eu ainda acho esse Superman 4 melhor do que o Superman 3. Eu acho o Superman 3 intragável, assim, terrível. Esse aqui ele já tem algumas coisinhas que é melhor, mas ainda assim, cara, esse filme do Superman 4, Em Busca da Paz, ele é horroroso. Eu acho que a melhor coisa que veio desse filme é a piada que tem no Família da Pesada, quando o Peter Griffin vai no cinema, e aí tem aquele episódio que fala daquelas cenas que o filme fala o título do filme, sabe? Tipo, chamar o Predador de Predador e o nome do filme é Predador. Aí a gente tem uma cena que o cara lá fala como Christopher Reeve dizendo: "The only way for me to solve this crisis is to become Superman 4, the quest for peace." Ou, o único jeito de resolver essa crise é me tornar Superman 4, Em Busca da Paz. É a única coisa boa que veio desse filme. Mas enfim,
A produção do Superman 4 ela é extremamente caótica, porque o Superman 4 ele está relacionado diretamente com os problemas financeiros da Cannon Group, que tinha adquirido os direitos para fazer um filme do Superman e que, adivinha só, eles também fizeram aquele filme da Supergirl de 1984, que eu já comentei aqui no canal algumas vezes em shorts, mas caso esse vídeo aqui desperte esse interesse em vocês, eu posso fazer uma análise sobre o filme dela aqui no canal. Comenta aqui embaixo. E bom, o filme de Superman 4 ele possui algumas diferenças. Ele tem uma versão original e oficial que foi lançada nos cinemas, lá um corte de normal de cinema, mas ele tem também um corte estendido. Só que esse corte estendido, feito pelo diretor Sidney J. Furie, ele tem 2 horas e 14 minutos de duração. E esse filme com esses 2 horas e 14 minutos, ele ficou extremamente caro. E a Cannon Group não parava de cortar o orçamento do filme. Era corte atrás de corte. E no final das contas, desses 134 minutos, só sobraram 90 minutos que foram para a televisão. E para os cinemas também. E o Director's Cut desse filme ele é uma mídia perdida até hoje. Ninguém nunca conseguiu fazer ela ser lançada e também não houve o interesse dos fãs, como era relacionado ao do Richard Donner, né, que é um corte sensacional do Superman 2. Já esse aqui do Superman 4 até hoje, né, a gente nunca viu e provavelmente a gente nunca vai ver, já que o filme é bem ruinzinho mesmo. Entretanto, existe sim uma esperança porque tem um DVD que foi lançado em 2006, que é a versão de luxo, que tem 30 minutos extras de cenas deletadas. Só que mesmo assim, cara, várias cenas estão perdidas até hoje e a gente não sabe nem o que teria nelas. É uma verdadeira bagunça. E para começar, o que foi cortado? A primeira coisa é o Homem Nuclear. Originalmente, nós teríamos 2 Homens Nucleares. O primeiro seria uma versão meio monstruosa, parecendo ali um apocalipse. Esse monstro ia atacar o Superman. Ele lembraria, talvez até você pode falar que em vez do apocalipse o bizarro. E enquanto ele lutava com o Superman teria uma certa dificuldade, mas ele iria matar esse primeiro homem nuclear e ia pensar, pronto, agora a ameaça acabou. O Superman vai embora, vai fazer toda aquela jornada pela paz, com o discurso, tirar as ogivas nucleares. O Lex pensa, porra, esse cara tá me dando problema. Aí ele pegaria o fio de cabelo do Superman e criaria um homem nuclear ainda mais poderoso, que seria a versão definitiva, que é o vilão loiro que a gente já conhece. E aí nós teríamos, né, um embate muito mais coeso, digamos assim, do que aquela versão meio esquisita do filme. Além disso, nós teríamos mais contexto quanto a Smallville e o passado do Clark. Teriam mais cenas dele relembrando o passado, porque a gente teria o Clark visitando o túmulo dos pais dele e assim podendo, né, justificar o retorno dele à Fazenda Kent, onde ele ia ficar lá para se reencontrar e ter um momento ali de descoberta, de se reestruturar, né? Mesmo sendo um herói já estabelecido, já maduro, ele ia ter aquele momento semelhante ao Superman do Reino do Amanhã, que volta à ativa por necessidade, e esse Superman também teria isso. Mas isso no filme não tem, tá? Teria e foi cortado. Nós também teríamos um desenvolvimento daquele romance esquisito do Clark e da Lacey. A Lacey Warfield, ela é a personagem que serve de interesse romântico também pro Homem Nuclear, que inclusive leva umas cenas mais ridículas do filme, onde a Lacey vai parar no espaço e ela respira normalmente, o Superman agarra ela, traz ela de volta, e tipo assim, não acontece nada feijoada, né? Inclusive, uma cena desse filme foi recuperada em 2026 por fãs, né? Eles reconstruíram uma parte dessa cena, mas até hoje a cena completa continua perdida. As batalhas também seriam mais longas e mais bem coreografadas, só como eu falei pra você, vários cortes de orçamento fizeram com que as cenas de luta ficassem até cômicas, mesmo pra época. Tá? Eu não falo nem que elas são cômicas hoje, na época elas foram vistas como cômicas. Até falando aqui de uma coisa que o Leonardo falou no Superman 2, o corte que veio depois do Richard Donner sair incluía algumas cenas bem toscas do Zod, tipo, usando super sopro pra soprar a galera na cidade, aí voa sorvete na cara de um cara. Todas essas cenas assim, você teria muito mais delas no Superman 4, mas várias cenas dessas foram cortadas porque na época essas cenas já não eram muito bem recebidas. Também teríamos um encerramento bem diferente do filme. Supostamente, do que se é declarado quanto a essas cenas, nós teríamos o Lex e o Lane, que é o sobrinho do Lex, após a derrota, né? Nós teríamos também o Superman conversando com o Jeremy e um encerramento realmente desenvolvendo a paz mundial. Não só falando ali aquele discurso que é um discurso bem bonito do Superman, mas nós teríamos o discurso e os efeitos dele mais desenvolvidos no filme. E o que acontece? Esse filme de Superman que era planejado, cara, sério mesmo, Superman 4 tinha potencial para ser um filme sensacional e já era planejado um Superman 5 logo após. Só que quando o material foi finalizado, todo mundo que participou da produção ficou extremamente frustrado. O Christopher Reeve odiou tanto o processo de criação do filme quanto o resultado final. Não é à toa que depois desse filme ele disparou que ele nunca mais interpretaria o Superman, a menos que eles fizessem um script que não fosse um completo desrespeito com ele e com as pessoas que trabalhavam no filme. Além disso, teve também os cortes de salário, onde eles ganharam bem mal para fazer esse filme, especialmente para os padrões da época, né? A inflação era outra. Se você corrigir para a inflação,
os valores da época, você vai ver o quanto o Superman dele faturou, que realmente, cara, se fosse hoje em dia esse faturamento aí, putz, lá miséria, não teria pra onde correr. E o Christopher Reeve ele ficou muito frustrado, não é à toa que ele só voltou a interpretar alguma coisa relacionada ao Superman já em Smallville, bem próximo da morte dele, quando ele foi fazer o professor, né, o Dr. Swan. Então assim, é muito triste, cara, você vê que eles mataram a franquia, porque nós teríamos um 5º filme de Superman, que seria o último filme solo do Superman com Christopher Reeve, e segundo falam, os planos seriam realmente que tivesse uma junção entre ele e o Batman do Michael Keaton. Então imagina, cara, isso, a gente tendo um filme do Batman e do Superman do Michael Keaton, ou pelo menos uma possibilidade disso, né? A gente acabou não tendo, e a gente também quase teve um filme do Michael Keaton com o Superman quando a gente teve o Superman Lives, que foi cancelado. Se você quer saber mais sobre o Superman Lives, veja o meu vídeo que eu vou deixar aí no card sobre o DCU dos anos 90, né, se é que podemos chamar assim, que teria esse plano realmente de ter o Superman Lives e eventualmente um filme talvez da Liga da Justiça, mas a gente acabou não tendo. Então, pessoal, como eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, eu e o Leonardo, o Superman do Christopher Reeve, ele é sensacional, só que ele possui várias versões e às vezes isso causa alguma confusão nos fãs. Não é à toa que a Warner depois decidiu apagar o Superman 3 e o Superman 4 e criar o Superman o Retorno como uma espécie de reboot, mesmo para apagar o Superman 3 e o Superman 4 e o Superman Returns ser realmente ali a sequência do Superman do Christopher Reeve sem essas bagunças. Só que uma coisa que eu comentei no meu vídeo sobre o Superman o Retorno é que eu não vejo esse filme como sendo o mesmo Superman do Christopher Reeve. O plano original era esse, a ideia era essa, a vontade de como venderam o filme era isso, só que sinceramente pra mim não combina. Primeiro que a interpretação do Brandon e o roteiro não combinam bem com o Superman do Christopher Reeve. Não parece o mesmo Superman. Se você pega o Superman do Superman 1 e o Superman do Superman o Retorno, tanto ele quanto a Lois, pra mim, sinceramente, não casam. Especialmente aquela Lois que, tipo assim, mentia descaradamente pro marido, aquele Superman que fica o cara desaparece da Terra, volta e espera que todo mundo esteja de braços abertos esperando ele, sabe? Ele é um Superman meio esquisito, então assim, é um filme que eu gosto, o Superman o Retorno, mas pra mim ele não é o Superman do Christopher Reeve. Eu não vejo assim. Coisa que é reforçado pelo crossover na Crise das Infinitas Terras da CW, que eu já comentei aqui no canal também, depois você procura aí no card que vai ter pra assistir. Lá você também vai ver que o Superman do Brandon Routh, ele aparece como um Superman semelhante ao do Reino do Amanhã, e ali a gente vê realmente que ele é um Superman diferente. Eu vejo como duas coisas separadas. A gente tem a continuidade do Christopher Reeve e a continuidade do Superman o Retorno. Aí você pode até jogar pra mim, que continuidade é essa? Eu imagino que o Superman do Brandon Routh, ele teve uma origem parecida com a do Christopher Reeve, eventos parecidos com os primeiros filmes do Christopher Reeve, só que depois tudo mudou. E não é, né, o mesmo Superman, sabe? Eu vejo como, por exemplo, eu vou até fazer um paralelo com a modernidade. Você tem o Pacificador primeira temporada, que é do universo antigo da DC, e o Pacificador nova temporada, que é desse universo James Gunn, que tudo aconteceu quase igual, mas com as mudanças das versões, tendo lá o Gangue da Justiça, o Super Beta, essas coisas, né, a Supergirl lá. Então você tem essas duas versões. Então pra mim o Superman do Brandon Routh é assim também. Ele é parecido com o Superman do Christopher Reeve nos eventos, mas eles são dois Supermans separados, tá? Pra mim não é a mesma coisa. Algo que foi confirmado pelo filme do Flash, lá aquele filme horrível de 2023, que mostra o Nicolas Cage e o Christopher Reeve por meio de CGI, cada um com seu respectivo Superman, e o Superman do Brandon não aparece. Então mostra que é o Christopher Reeve mesmo ali com a Supergirl, naquela continuidade original, e o Brandon Routh é um Superman separado. Pelo menos ele não apareceu no filme, né? Porque aquele filme foi horroroso. Mas enfim, tem vídeo aqui no canal sobre The Flash, depois assistam lá. E pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero agradecer pela a sua audiência desse vídeo. Também agradeço por você ter ficado aqui até o final. Quero agradecer em especial o meu brother Leonardo, que topou participar do vídeo. É sempre uma honra ter você aqui no canal, meu irmão. Espero você aqui mais vezes. Estamos sempre aqui de braços abertos para receber você. Se inscreva no canal dele, o canal Voice Geek, o canal mais raiz do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.